Oi pessoal, nós estamos começando aqui uma série de 6 semanas falando a respeito de alguns princípios importantes no relacionamento do casamento. Como eu disse na introdução, esses princípios eles servem para as pessoas que estão casadas e as pessoas também que não estão casadas, que um dia vão estar casadas, ou talvez até mesmo pessoas que já foram casadas e olhar em retrospectiva. Jesus, quando contou aquela história que é muito conhecida do homem que construiu a sua casa sobre a rocha e o outro constrói a casa sobre a areia. As casas são construídas com os mesmos materiais e passam pelas mesmas coisas, vento, chuva, trovão, e uma casa fica e outra casa é destruída. E eu sempre gosto de dizer que o casamento é comparado com uma casa. E a diferença de casamentos que duram e casamentos que não duram tem a ver com o fundamento. Tem pessoas que estão casadas há mais de 30, 40 anos, eu estou casado há 35, e outras pessoas não conseguem passar dos 5 anos. Por quê? Todos passam pelos mesmos problemas, são pessoas diferentes e a diferença está no fundamento. Eu queria falar sobre o primeiro fundamento de um relacionamento a dois. E esse fundamento é chamado de aliança. Muitas pessoas, quando a gente pergunta assim, qual é a coisa mais importante num relacionamento a dois? E eles dizem sempre amor. E eu sempre falo, não, amor não é, porque amor é um sentimento. Amor é baseado em circunstâncias, todo sentimento é baseado em circunstâncias. Se você tem circunstâncias boas, você vai ficar feliz. Se eu te dou notícias ruins, você vai ficar triste. Porque tristeza, amor, sentimento é baseado em circunstâncias. Quantas pessoas vêm para mim às vezes e falam assim, eu não amo mais meu esposo, eu não amo mais minha esposa. E quando a gente conversa, a gente vê que as circunstâncias que eles estão vivendo não tem como amar. Seria uma utopia amar uma pessoa na circunstância que eles estão vivendo. E eu gostaria de lembrar você que é importante a gente estabelecer fundamentos. E eu queria começar com esse primeiro fundamento, que é o fundamento da aliança. Eu me lembro quando eu casei, meus pais me deram a aliança que eles tinham quando casaram em 1959, era ouro 18 do Brasil. E eu peguei aquela aliança e refiz, e eu e Tereza, quando nos casamos, eu usei aquela aliança por muito tempo. E depois essa aliança foi roubada e eu comprei uma outra aliança quando nós temos 25 anos de casado, que é essa que eu tenho aqui. E eu agora estou querendo comprar uma outra aliança de aço, eu acho legal e estou procurando. Eu fico olhando as pessoas casadas que usam alianças. Uns usam aliança pequenininha, outro usa aliança de ouro, outro aliança de aço, outros não usam aliança nenhuma. Por isso que eu fiz essa pergunta no Quebra-Gelo, você usa aliança, sim ou não? E por que sim ou por que não? Isso mostra pra gente que existem diferentes tipos de alianças no relacionamento. Porque a maioria das pessoas não entende o que aliança é. Aliança, no dia a dia de hoje, a pessoa pensa que aliança é um contrato. E contrato é uma coisa que a gente que é limitado, que pode terminar a qualquer momento. Se eu faço um contrato para comprar um carro para 4 anos, algumas pessoas em 2 anos decidem devolver o carro. E tem gente que pensa assim no casamento, eu vou devolver o meu cônjuge. Talvez não devolver, mas abre mão do relacionamento facilmente. E a razão que a maioria dos casamentos hoje não duram é porque falta esse componente importante de aliança. Então, o que é aliança? A aliança é baseada em 2 coisas importantes, promessas e termos. Promessa é o que a gente promete à pessoa que a gente entra nesse relacionamento de aliança, e o termo é quanto tempo isso vai durar. Eu me lembro quando me casei, você lembra quando você se casou? Se você se casou na frente num casamento religioso, até mesmo alguns num casamento que não é religioso, você também faz promessas e termos. E você diz assim, olha, eu vou ser fiel a você, eu vou te respeitar, vou te amar. Aí você diz assim, essa é a promessa, eu vou fazer tudo isso para você. E os termos são na tristeza, na alegria, na riqueza, na pobreza, e aí termina até que a morte nos separe. Dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas fazem essa promessa e quebram até que a morte nos separe. Porque o tipo de aliança é fraco. A Bíblia considera o relacionamento no casamento como uma aliança. Quando Deus escolheu
um relacionamento na terra que mais representava o relacionamento dele com a sua igreja, dele com seu povo. Ele usou o relacionamento do casamento. Em Malaquias capítulo 2, Deus claramente diz, você pode depois dar uma olhada aí, diz que Deus considera o casamento como aliança. E Deus falava ao sacerdote Israel, eu tenho contra vocês que vocês estão sendo desleal, aliança feita no casamento. Quantas pessoas vêm a mim, uma das coisas que eu faço, eu sou terapeuta na área de casamento, e as pessoas simplesmente, por qualquer razão, elas abrem mão da aliança do casamento. Elas dizem assim, porque ela gritou comigo, porque ele gritou comigo, porque ele não fez isso, porque não fez aquilo, eu não quero mais. E elas não entendem aquela ideia antiga, e muitas coisas antigas são boas, gente. Aquela ideia antiga, que a nossa palavra, ela dura, a nossa palavra vale, principalmente a aliança feita num casamento. Quando o nível de aliança num relacionamento é forte, você pode superar qualquer coisa na sua vida. Eu e Tereza estamos casados e o que segura a gente não é a nossa perfeição. Eu não sou perfeito, ela não é perfeita. Mas começa com o nível de aliança que a gente tem no nosso casamento. A Bíblia diz que Deus, Ele não só considera o casamento uma aliança, Deus até mesmo, Ele considera o casamento de pessoas não crentes como uma aliança também. Até mesmo quando um casamento é feito fora da vontade de Deus, Deus ainda honra essa aliança. E uma grande história é a história dos gibeonitas, lá no livro de Josué, que entraram numa aliança com o povo de Israel contra a vontade de Deus, em desobediência à vontade de Deus, sem o povo de Israel orar, e mesmo assim Deus honrou aquela aliança. E a gente lê isso, que eles tiveram que lutar pelo povo, pelos gibeonitas. E mais tarde, quando Davi era rei de Israel, Deus falou para eles assim, olha, vocês estão sendo amaldiçoados porque vocês quebraram a aliança com os gibeonitas. Então, o que eu queria te dizer nesse estudo de hoje, primeiro é que o casamento precisa de ser edificado em base de uma aliança feita em duas pessoas. É muito mais do que esse anel que eu uso no meu dedo. Esse anel representa um compromisso perante Deus, de nós estarmos juntos até que a morte nos separe. No estudo de hoje, eu quero mostrar para você que a aliança é a base que começa todas as coisas. Tudo que eu vou falar nas próximas 5 semanas, se não tiver essa base da aliança, se o casamento... Por isso que eu me preocupo hoje muito, porque o problema de hoje maior, eu estava conversando com meu filho um dia e eu falava para ele assim, eu ia dar uma aula no seminário em Sacramento, e era uma aula sobre questões que a igreja tem que lidar no dia de hoje. Eu falava para ele assim, filho, o que você acha que é a questão maior que a gente tem que lidar no dia de hoje como igreja? E ele diz assim, pai, eu acho que é o fato que muitos jovens hoje não casam mais, eles vivem juntos. E eu me lembro uma vez ouvir uma psicóloga que estava sempre na rádio aqui, na área de São Francisco, ela dizia assim, olha, se 2 jovens entram num relacionamento sem o compromisso da aliança, isso nunca vai dar certo. E esse é o grande problema no dia de hoje. A aliança, a ideia de aliança não é levada a sério. Então, eu queria que você, nos próximos minutos, juntamente com o seu líder, pudesse conversar um pouco nas perguntas que eu elaborei para vocês, porque eu queria que a gente estabelecesse o nível de aliança no nosso relacionamento. Para você que está casado, eu queria que você entendesse que nível é esse no seu relacionamento de casal. Para você que ainda não é casado, pense bem nisso antes de entrar num relacionamento. Na próxima semana nós vamos falar do segundo importante princípio, que é ser uma só carne. O que significa isso? Mas por hoje nós queremos entender que a aliança é a base de todo casamento. Deus abençoe vocês durante os próximos minutos e a gente se vê na semana que vem.